Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos de história, em página 141 e 142, certo? Leia o texto a seguir com o professor, exercício 1 da página 141. O caminho para Piratininga era de difícil acesso, sendo preciso, às vezes, subir engatinhando por uma grande serra. Para não cair despandeiro abaixo, os padres agarravam-se nas raízes das árvores. Nas palavras do padre José de Anchieta, era o esse caminho era o pior que havia no mundo. Então, lembra que a professora falou que quem eram os jesuítas? Eram os padres portugueses que vieram para nossas terras, né, para catequizar os índios, para ensinar a religião católica aos índios. E não só aos índios, a todos que que estivessem ao nosso território, ok? Então, para eles irem de um lugar para outro para ensinar, né, o catolicismo, sobre a religião católica, eles tinham que caminhar por determinados lugares. E aí eles tinham que subir grandes serras, grandes morros, né? E para eles subirem, às vezes eles subiam engatinhando, igual bebezinho, assim, porque eles podiam cair. E seguravam, às vezes, nas raízes das plantas para poder subir. Por isso que eles diziam, o pior que havia no mundo, era o pior caminho que havia no mundo, certo? Com qual objetivo os padres jesuítas percorreram um caminho de acesso tão difícil, uma vez que já estavam instalados no litoral? Eles estavam no litoral, lembra que eles tinham lá uma escolinha lá no litoral, que lá eles ensinavam os índios? Por que que eles estavam indo? Para conhecer o interior do território. Eles queriam conhecer mais lugares onde tinham mais pessoas para levar o catolicismo. Certo? Observe a imagem a seguir. Então, nós temos uma imagem aqui, ó. Se você ver, são os índios e aqui são os padres jesuítas, ó. Tá vendo? Benedito Calixto, Anchieta e Nóbrega na cabana de Pindobuçu, 1920. Lembra que naquela época não existia fotografia, por isso nós temos pinturas que retratam aquele momento. Bom, relacione essa imagem com as motivações que levaram os padres jesuítas a transferir o colégio localizado na vila de São Vicente para o Planalto, batizando-o, né, como o Colégio de São Paulo de Piratininga, que nós vimos até a imagem na aula passada, este colégio nós fizemos as comparações, certo? Então, qual foi a motivação? A região do Planalto era povoada por diversos grupos, diversas etnias. Então, eles queriam o quê? Eles queriam levar o catolicismo para outros povos, entendeu? Para outros grupos, não só para os índios. Complete o quadro a seguir com as informações sobre duas invasões holandesas ocorridas no Brasil. Então, aqui, ó, lembra que nós falamos na aula passada sobre a invasão holandesa? Que a primeira invasão foi aonde? Foi em Salvador. Em que ano ocorreu? É só voltar no livro. Que ano ocorreu? Em 1624. Quanto tempo permaneceram lá em Salvador? Pouquíssimo tempo, lembram disso? 1 ano apenas. A segunda invasão aconteceu em qual local? Em Recife. Em que ano aconteceu? 1630. Desculpa. Quanto tempo permaneceram lá? Ficaram bastante tempo. Nós temos até o Maurício de Nassau, que ele fez várias mudanças em Recife, trouxe muitas coisas para Recife, até um observatório, foi o primeiro observatório deles lá, que foi destruído, foi demolido com o tempo, lembram disso? Há 24 anos, ficaram 24 anos lá em Recife.
Agora responda. Por que os holandeses tinham interesse em invadir e dominar esses lugares no Brasil? Por que será? Quem sabe a resposta? Opa. Então, vamos lá. Porque Salvador e Recife eram os maiores produtores de açúcar da colônia, certo? Em 1639, Maurício de Nassau mandou construir no telhado de sua residência, em Recife, o primeiro observatório astronômico do Hemisfério Sul. Mas, após a expulsão dos holandeses, a residência dele foi demolida. Lembra que ele estava lá em Recife e lá eles ficaram 24 anos. Como foi possível descobrir a localização do observatório? Hoje, depois que foi tudo destruído, como que eles descobriram? Por meio de uma escavação arqueológica. Lembra que estava lá nas aulas passadas. Atualmente, como as pessoas têm acesso às informações de que no local ficava o primeiro observatório do Hemisfério Sul? Lembra que depois da demolição foram construídos outros prédios, né? E como hoje as pessoas sabem que ali era, por meio da escavação, que ali foi descoberto, né, o observatório? O que tem lá hoje nesse local que as pessoas conseguem saber? Olha lá, por meio de uma placa no local indicando que ali estava o observatório, certo? Aí aqui você pode pôr uma vírgula. Página 144. Por que podemos afirmar que a mudança da corte portuguesa para o Brasil foi um acontecimento único no mundo? Qual foi a razão para isso acontecer? Então, olha lá. Porque foi a primeira vez que uma corte inteira se mudou de seu país para uma colônia. Isso aconteceu porque Portugal estava prestes a ser invadido pelo exército francês, tá? Pelo exército do imperador francês, o Napoleão Bonaparte. Certo? Exercício 6. Em 8 de março de 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebida ao som de sinos e tiros de canhão. A afirmação acima indica que a população do Rio de Janeiro desaprovou a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, saudou a chegada da corte no Rio de Janeiro ou ignorou a chegada da corte no Rio de Janeiro. Saudou, o que quer saudou? Deu boas-vindas. Então, deu boas-vindas. Naquela época, sinos tocando, tiros de canhão para o alto, eram formas de saudação, tá? Exercício 7. Por que Dom João VI criou várias instituições na cidade do Rio de Janeiro após a chegada da corte portuguesa? Por quê? Olha lá, porque precisavam que administrar a colônia e oferecer boas condições de vida aos nobres da corte, a corte portuguesa aqui, ó. Eles precisavam dar boas condições de vida, porque eles já estavam acostumados a ter vida boa lá em Portugal. Então, eles tinham que continuar com a vida boa deles aqui também no Brasil. Entendeu? Página 145 e 146. Nós vamos até a 147. A próxima é a última. Assinale. Opa, peraí. E aqui apareceu a resposta. Vou apagar. Assinale V para verdadeiro e F para afirmativa falsa, certo? Brasília foi a primeira cidade planejada no Brasil para ser a capital do país? Sim ou não? Sim. Ao planejar Brasília, o governo queria incentivar a migração e o desenvolvimento no litoral? Falso.
Os trabalhadores que construíram Brasília tinham a mesma origem, pois já viviam na região? Falso, eles vinham de outros lugares para trabalhar lá. A escultura candango, que é essa daqui, ó, que vocês estão vendo, ó, é uma homenagem aos trabalhadores que construíram Brasília? Sim. Então, olha aqui, ó, observe a imagem. Conta-se que no dia em que foi inaugurada a escultura Candangos, milhares de pessoas admiraram e afirmaram: olha nosso monumento, os candangos somos nós. Por que a escultura Candangos é considerada um símbolo da construção de Brasília? Alguém sabe dizer? Porque, ó, representa os milhares de operários que migraram, que vieram de outras regiões, de outros lugares para Brasília e trabalharam na construção de lá, certo? Página 146, o que eu aprendi? Que marco histórico é todo acontecimento de grande importância para um grupo social ou sociedade, que os holandeses invadiram Salvador em 1624 e Recife em 1630, sendo que por muitos anos promoveram grandes transformações na cidade, né, que o Maurício de Nassau, ele colocou muitas transformações em Recife. A cidade de São Paulo foi fundada em 1554 e um registro de memória relacionado à sua origem é o pátio do colégio. A mudança da família real e da corte portuguesa para o Brasil em 1808 foi um acontecimento único na história do mundo. E a palavra candango significa guerreiro. Os candangos foram os operários que trabalharam na construção de Brasília entre 1556 e 1956 e 1960. Com orientação do seu professor, destaque os adesivos do material complementar. Então, qual, professora? Aqui, ó. Da página 219, vocês têm 1, Rio de Janeiro, 2, Salvador, 3, Brasília, 4, São Paulo e 5, Recife. Ok? Então, eu vou ler a informação e a gente vai ver qual desses lugares a gente vai colar. Em 1554, sua fundação se deu a partir da instituição jesuíta, o Colégio São Paulo de Piratininga. Ó, São Paulo, né? Foi lá onde eles fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga. 1624, primeira cidade brasileira a ser invadida pelos holandeses que foram expulsos um ano depois. A primeira cidade invadida pelos holandeses foi Salvador. 1630, cidade onde aconteceu a segunda invasão holandesa no Brasil, a qual teve duração de 24 anos. Essa foi fácil. Recife. 1804, cidade que recebeu a sua família real e a corte portuguesa e que se tornou a sede do governo português no Brasil, Rio de Janeiro. Em 1960, cidade que foi projetada e construída para ser a nova capital do Brasil. Essa é fácil, hein? Quem? Brasília. Certo, pessoal? Ficamos por aqui com a nossa aula de História. Um super beijo!